Olá a todos, eu sou Rianzinho e hoje iremos falar sobre Jiu-Jitsu. Nossa, quem pegou essa referência aqui é lá das antigas do canal. Olá a todos, eu sou Rianzinho e não, eu não irei ficar o vídeo todo falando no seu ouvidinho desse jeito, pois fica horrível, a minha voz não serve pra essas coisas. Então, vamos começar porque eu já tô enrolando aqui. Eu acho que todo mundo aqui conhece o pai do mangá de terror, o famoso conhecido Jiu-Jitsu. Ele é o homem no qual é muito bem representado quando a gente fala sobre mangás de terror, pois ele foi um dos criadores de várias obras que assustam os seus espectadores só de estar lendo. Nós temos muitas obras conhecidas dele, como Gio, Atomi, também temos personagens muito relembrados quando a gente fala o nome dele, como Switch, ou histórias clássicas como Balões do Ar e etc. Só de falar isso você percebe o peso do cara. O cara criou obras que são até hoje muito utilizadas e relembradas para poder ser criadas suas obras. Só que hoje irei falar sobre duas específico. A famosa e conhecida Jiu-Jitsu Collection da Crunchyroll e também Jiu-Jitsu Histórias Macabras do Japão da Netflix. Antes de começar, eu já quero dar um pequeno aviso. Eu não sou também o maior conhecedor do Jiu-Jitsu, eu acompanho algumas das obras dele, então eu vou falar aqui como um espectador normal que vê também quanto as adaptações, quanto também os mangás. Então, vamos lá. Eu separei alguns pontos para falar sobre Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu começou o seu trabalho nos anos 70, foi contratado para começar a criar mangás. E bem, até hoje a gente pode ver essas obras sendo recriadas e utilizadas para poder ser criadas historicamente. Tanto que ele é inspiração e provavelmente muita gente gosta de se inspirar nas obras dele, pois as obras dele são muito detalhadas e lindas de se ver. Às vezes ele gasta até horas da vida dele não só criando mangá, quanto animando ele, já que é ele que cria as artes e também cria as histórias. Ele gosta de se inspirar em muitos temas específicos, temas que fazem até sentido com a sua obra, como os Balões do Ar, que é sobre aquela palavrinha que começa com Sui e termina com Sídio. Sabe como é? Não posso falar aqui no YouTube. O YouTube é chato pra cá. Ele sabe muito bem como trazer uma trama com você lendo, pois você se sente naquele mundo. É um mundo tão estranho e perturbador, mas que a gente sabe que não vai terminar bem, pois toda a história dele termina com um final ou triste, ou um final que simplesmente os protagonistas perdem ou morrem. Ok, mas vamos agora falar sobre as adaptações, pois eu já estou enrolando demais. Bem, a gente sabe que Jiu-Jitsu gosta de criar mangás, mas o problema é que esses mangás são muito curtos. Não é que você pode pesquisar agora, Jiu-Jitsu Collection, que normalmente você vai achar um monte de mangás que estão juntos um no outro. Por exemplo, uma história que não se intercala a outra. Isso é um grande problema quando a gente vai falar de adaptações, pois como as histórias são muito curtas, dando ali uns 10 a 20 minutos de leitura, então a gente acaba não vendo muitas coisas sendo utilizadas ou simplesmente elas bem aceleradas ou tentando dar uma enrolada para poder ficar o tamanho certo. Pois a gente tá falando de uma obra que dura menos de, sei lá, 20 minutos. E agora quando a gente vai falar de algum conteúdo, ele no mínimo tem que ter 20 minutos para cima. Isso acaba dando uma estragada na ideia. No ator você pode ver vários episódios que tentam ou dar uma enrolada ou simplesmente que eles tentam colocar duas histórias em uma. A gente pode ver isso mais sendo utilizado na Jiu-Jitsu Histórias Macabras do Japão, da Netflix. Como eu estava dizendo, a Jiu-Jitsu é algo incrível. Às vezes aí demora tanto tempo criando aquelas artes que é até impossível da pessoa tentar fazer uma animação. Mas depois eu vou falar sobre isso melhor. A gente pode ver artes muito bem detalhadas que dão uma ideia tensa e aterrorizante só de ver. As artes deles fazem você começar a pensar, ficar aterrorizado, ficar meio tenso ou começar a ficar pensativo sobre aquilo. Aí pode ver o personagem começar como uma pessoa normal e acabar sendo um personagem bem maluco após tudo que aconteceu com ele. E isso, como eu disse, é bem difícil de poder ser replicado. A gente tá falando de uma arte parada. O problema é que quando a gente vai animar ela, acaba ficando algo tão complicado de replicar que acaba simplesmente estragando. Você pode ver aí alguns exemplos na sua tela. Tipo, quando a gente vê em preto e branco, aquilo faz ficar mais perturbador, você começa a imaginar que coisas são aquilo, mas quando você vê animado, acaba simplesmente tirando totalmente a graça, acaba tirando totalmente a atmosfera que está ficando, sabe? E outro problema pra mim é que, tipo,
Os animes normalmente gostam de utilizar animação 3D e 2D junto para poder representar a arte dele, o que acaba ficando bem horrível, pois com todo respeito ao Japão, eles não sabem fazer CGI muito bem. E quando ela não é bem representada, um exemplo muito grande que eu vejo gente citando é sobre a Mulher na Janela, onde que a gente pode ver ela tem uma atmosfera toda estranha, ela consegue dar uma certa tensão e um certo nojo, medo, só de olhar a cara dela. Agora quando você vai ver no anime, ela parece uma uva passa. Para a gente ver os animes, a gente não vai escolher um certo mangá que a gente quer que seja representado. As empresas vão escolher certos mangás que eles querem representar. Só que a maioria deles não são uma das melhores. Claro, tem histórias impecáveis e incríveis de Jiu-Jitsu que são bem representadas. O problema é que quando isso acontece é no mínimo 3 em 1. Você vê 2 episódios de histórias fracas do Jiu-Jitsu, mas depois vê um episódio incrível, que é estragado por causa da animação. Eu lembro muito bem quando eu fui assistir Jiu-Jitsu Collection da Crunchyroll. Aí, quando eu comecei a assistir, o primeiro episódio é sobre uma comédia do Soichi, um dos personagens mais conhecidos do universo de Jiu-Jitsu. Então logo o episódio que abre o anime é logo um episódio que você não fica com medo, você fica achando engraçado. Eu fiquei com essa mesma sensação quando eu fui assistir o anime da Netflix, pois o primeiro episódio é sobre uma família estranha, uma família bizarra assim, que o pai deles acabaram morrendo. Então eles tentam falar novamente com o espírito dos pais. Que não tem graça. É literalmente um episódio bem misto e eu simplesmente ri muito quando apareceu o espírito. Pois é, literalmente, os caras pintaram o cara de amarelo e eu não consegui pensar nada além daquela bolha do Bob Esponja, aquele vilão. Sério, eu não consegui levar a sério. Tristemente, pois esse episódio é o episódio inteiro e é logo o primeiro episódio. Isso acabou estragando um pouquinho a minha experiência. E falando na animação, eu não quero desrespeitar nem um pouco os artistas que acabaram trabalhando nisso. O problema é que, cara, não. O estúdio que a Netflix contratou foi a mesma que criou o Jiu-Jitsu Collection da Crunchyroll. Então a animação é muito parecida, por isso que eu vou falar igualmente dos dois. A animação é terrível. Até que Clarice otimista não é tão ruim. Você pode ver um frame que tá um personagem longe, por exemplo. Então quando a gente tá vendo ele fica feio. Sim, normal. O problema é que quando esse personagem tá perto, ele continua feio pra cacete. O problema nem pra mim é os personagens, pois os personagens são a maioria genérico e nem consegue uma ideia assim macabra. Não, o problema é os monstros. Os monstros são desconfortáveis de uma forma terrível e não no bom sentido. Eles tentam replicar o final, ó, spoiler aqui, da Modelo Fashion, que é depois que ela mata as pessoas ali, e não fica nem um pouco igual, fica estranho. Não traz graça, sabe? Aquela sensação de medo é por menos de alguns minutinhos. Outro também que eu gosto, como eu citei anteriormente, é a animação 3D junto com a 2D, que simplesmente fica terrível. Mano, o Japão é conhecido por fazer animação 2D muito linda. Aí quando eles tentam fazer algo que é muito mais conhecido fora, aí fica complicado, cara. Simplesmente, isso estraga muito a minha experiência. Agora, pra gente não terminar triste aqui o vídeo, eu gostaria de falar sobre uma animação que está sendo criada e que provavelmente pode ser lançada ao decorrer dos próximos anos. Pode ser até que esse ano lance, eu vi muita gente falando sobre isso. Uzumaki. O mangá de Uzumaki é uma das coisas mais adoradas e amadas pelos fãs de Jiu-Jitsu, pois ele fala sobre uma espiral. Ele fica falando sobre como a espiral está em todo o nosso dia e a gente nunca percebe. Aí ele começa a ficar uma loucura, começa a rolar um monte de coisa sinistra. É algo muito lindo e incrível de se ver. Eu recomendo muito que você tenha a experiência de ler esse mangá completamente limpo, sem saber de nada. Ela está ganhando adaptação, criado não só pela Adult Swim, sim, a fucking Adult Swim. Também está sendo trabalhado junto com a Warner Bros. E um outro estúdio agora que eu me esqueci o nome. A animação está incrível.
incrível, tá muito lindo. Lembra muito um mangá animado. Literalmente, os caras fizeram tudo que deveria ser feito com as obras de Junji Ito. Eles pegaram o mangá e estão desenhando por cima como se fosse uma animação. Tanto que até o próprio Junji Ito acabou falando que a animação tá tão linda e falando que a história tá sendo tão bem representada que eu fico muito feliz de saber que essa animação está sendo criada. Eu sei que aqui no Brasil não é muito comum, mas lá fora a Adult Swim gosta de trazer animes. Tanto que uma das partes do programa dele se chama Toonami, onde é que eles passam vários animes. Tanto anime para adulto quanto anime para criança, etc. Simplesmente estou muito ansioso para ver como vai ficar esse filme. Eu espero que ele saia uma delicinha incrível, pois sinceramente essa é uma das minhas obras favoritas do Junji Ito e eu quero que ela seja muito bem representada. Não é à toa que uma das imagens mais bem utilizadas entre garotos e garotas assim que gostam do Junji Ito é essa arte que está aparecendo na sua tela, onde é que a gente pode ver um espiral no olho da menina. Eu tô muito louco pra ver essas cenas animado e trazido no filme. Na minha humilde opinião, pode ser até a melhor adaptação de um mangá do Junji Ito. Mas isso só o tempo dirá quando a gente poder ver o filme. É isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu amo as obras de Junji Ito, eu sinceramente adoro ler. Eu amo aquela ideia de você ficar assustado com um simples imagem que tem na sua tela. Eu recomendaria muito que se você que gosta de um terror mais pensativo e algo mais sobrenatural, eu recomendo muito que você leia as obras de Junji Ito. É uma coisa incrível de se ver. Na maioria das vezes ele traz um terror bem real e que faz você ficar imersivo naquele mundo. Então, para a gente que gosta de obra de terror, eu recomendo muito que você dê uma chance para Junji Ito. E eu acho muito engraçado, pois o Junji Ito parece aquele estilo legal da família, sabe? Mas é isso, eu também recomendo que você dê uma olhada em outros vídeos sobre mangá de Junji Ito, pois é um mundo bem incrível para você que quiser conhecer esse mundo. Eu também recomendo que você dê uma olhada em outros vídeos de outros youtubers, pois foi graças a eles que eu tive essa ideia de gravar vídeo. Eles gostam de falar sobre a arte e também falar sobre algumas histórias. É isso, muito obrigado por ter visto até aqui. E até o próximo vídeo. E que o Uzumaki seja uma animação bem incrível da Adult Swim. Bye!